E após o caso da vice-cônsul colombiana, que foi baleada neste mês na Avenida 9 de Julho, aqui em São Paulo, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, quer retomar a discussão sobre redução da maioridade penal. Essa proposta está travada no Congresso desde 2015. Segundo a investigação, 2 adolescentes participaram da tentativa de assalto que baleou a diplomata. Em agenda com parlamentares em Brasília, nesta semana, Derrite usou o caso como exemplo para defender que o tema seja pautado no Legislativo. Começar essa rodada de análises com o Cristiano Beraldo, secretário Derrite, defendendo a retomada do debate sobre a redução da maioridade penal, Beraldo, ao que muitos juristas, inclusive, defendem aqui no Brasil. Caniato, essa discussão ela não pode ficar sequer só no campo da discussão. É preciso avançar de forma urgente com este tema e não apenas ele. Lembrando que o secretário Guilherme Derrite, além de secretário de Segurança Pública, é também deputado federal, encabeçou o projeto que acabou com a saidinha e que depois a interpretação da lei aprovada pelo Congresso Nacional diante de um grande clamor popular foi no sentido de continuar privilegiando bandidos com saidinha. Mas o deputado, o secretário, hoje secretário Guilherme Derrite, ele conhece bem o processo legislativo necessário para que a gente faça uma discussão a sério da redução da maioridade penal num país em que jovens estão sendo utilizados cada vez mais e cada vez mais cedo por organizações criminosas para cometimento de crimes bárbaros, não mais apenas só aqueles crimes ali, leva a droga para cá, o avião, isso, aquilo, não. Assassinatos, sequestros, os jovens estão sendo colocados justamente porque a legislação os beneficia. E pega-se casos em que jovens são presos, né? Que agora não pode falar preso, o jovem é apreendido, e conversa-se com esses marginais e, às vezes, com 13, 14 anos de idade, são bandidos já profissionais. Por isso é essencial, Caniato, que haja aquilo que acontece nos Estados Unidos, que também aconteça no Brasil, que jovens, independente da idade, mas com base na consciência que têm em relação ao crime que cometeram, sejam julgados como se adultos fossem. É disso que o Brasil precisa para começar uma revisão a sério da nossa estrutura penal. Porque sem pena de morte, eu acho que vai ter muita dificuldade de efetivamente moralizarmos o combate ao crime que hoje toma conta do Brasil. Pois é, e tem casos emblemáticos, né, que justificariam essa discussão e a possibilidade de alterar a legislação. Me lembro do caso da jovem Liana Friedenbach, né, que um adolescente de 16 anos cometeu atrocidades com essa menina por muitos dias e depois acabou matando a Liana e já tinha, inclusive, assassinado o namorado dela à época, Felipe Café, salvo engano. O pai da Liana, Ari Friedenbach, inclusive, encampou muitas manifestações contra a criminalidade, enfim, chegou até a ser eleito vereador de São Paulo em 2 legislaturas, se não me engano. Agora, eu quero trazer, viu, Dávila, a fala do Guilherme Derrite, que é muito feliz em relação a essa discussão, porque ele traz o caso da vice-cônsul. Olha o que disse o secretário de Segurança Pública, vou abrir aspas. Dos adolescentes infratores que foram apreendidos, um já foi apreendido 9 vezes. 9 oportunidades. O outro, 19 vezes. 19. Comprovando que a gente tem de revisitar esse tema, que a redução da maioridade penal é algo necessário, nada melhor do que mostrar na prática um caso como esse. Eu fecho aspas, essas as palavras de Guilherme Derrite. Dávila. O secretário Derrite luta para combater o crime na fronte, não só da polícia, como secretário, como deputado, como bem mencionou o Beraldo. Agora, na política, nós precisamos ter na nossa caixinha 2 caixinhas, das medidas importantes e das medidas urgentes. Eu entendo que essa revisão da maioridade penal é uma medida muito importante, mas
na caixinha da urgência, eu faria esforço para aprovar a lei de execução penal, que é o fiel cumprimento da pena. Isso me parece que vai ter um efeito mais impactante na segurança pública do que começar o projeto agora da maioridade penal. Então, é importante, mas entre importante e urgente, eu ficaria com a lei da execução penal, e aí sim uma mobilização enorme para acabar com essa história de cumprir 1/6 da pena, depois 1/3 da pena e ninguém ficar encarcerado. Eu acho que isso teria um efeito de dissuasão para futuros criminosos muito maior do que mexer com a questão da maioridade penal nesse momento, apesar de eu considerar muito importante. É um tema controverso, né? Porque foi aprovado na Câmara dos Deputados. À época, os deputados entendiam que era preciso, era necessário alterar a legislação, só que isso ficou travado no Senado Federal. Você, Mota, quais suas reflexões, análises sobre essa possível mudança? Defende, é importante? Esses exemplos trazidos pelo secretário Derrite, eu acho que mostram uma parte importante desse problema, né? É uma medida absolutamente necessária. O Derrite tem sido um campeão dessa causa, né? Eu estive, por acaso, essa semana no mesmo evento que ele, num fórum de segurança em Brasília. E, Caniato, eu fiquei impressionado porque o fórum foi organizado por um partido político. Eu achei que fosse chegar lá e escutar o mesmo blá, blá, blá de sempre, aquelas frases feitas, o criminoso é um pobre coitado, menos cadeias, mais escolas, e não foi nada disso. Eu tive o prazer de encontrar algumas das maiores cabeças de segurança pública do Brasil. Estava lá Rodrigo Pimentel, o coronel Maurílio Nunes, que é subsecretário de segurança aqui do Rio, foi comandante do BOP, o juiz Alexandre Abraão, o coronel Alessandro Visacro, que tem um trabalho importantíssimo sobre insurgência criminal. Então, o Derrite está fazendo um trabalho brilhante e ele entendeu a importância das ideias e da comunicação. Ele entendeu a importância de repetir várias vezes a mesma coisa até que a gente consiga quebrar essa bolha que foi criada pelos ideólogos de esquerda e que trata o criminoso como se fosse um pobre coitado. Eu colocaria essa mudança da maioridade penal em quarto lugar. Primeiro, acabar com a progressão de regime. O sujeito foi condenado a 30 anos, vai cumprir 30 anos. Segundo, acabar com a audiência de custódia. A audiência de custódia é um serviço de atendimento ao bandido. Ela existe só para se verificar a integridade física do criminoso. É um absurdo. A polícia não pode falar na audiência de custódia e a vítima não está presente. Em terceiro lugar, eu colocaria o fim da saidinha hoje. Não é o fim da saidinha só no momento em que o último preso que cometeu o crime durante o regime anterior é que acaba a saidinha. A saidinha tem que acabar hoje. É inconcebível que existam pessoas que digam que isso não pode acontecer porque a lei não pode só retroage para beneficiar o réu. A saidinha não é um direito, a saidinha é um procedimento, um benefício criado por regulamentação, deveria acabar já. Em quarto lugar, eu colocaria, assim, o fim da maioridade penal, porque é um absurdo o que acontece no Brasil, criar uma legislação com a desculpa de proteger as crianças e você entra em qualquer comunidade do Brasil, você vê o tipo de proteção que as crianças recebem. É um emprego na boca de fumo, servindo como segurança do tráfico ou até mesmo cometendo crimes. E a nossa audiência se manifestando sobre esse assunto, a Genor Lara. Se o jovem de 16 anos vota, por que não pode ser preso? E aí o Érico Almeida na mesma linha. Jovens podem votar, escolher políticos, presidentes aos 16 anos. Por que não podem responder por crimes? Muito obrigado pela participação de todos. Agora, rápido break comercial, mas é bem rápido. 1 minuto e 20 segundos e eu conto com você, tá bom? Fique por aí.